O novo capítulo de Dragon Ball Super já lançou e parece que Dragon Ball tá cavando a própria cova e dizendo que já não sabe mais criar histórias como antigamente. Nesse vídeo eu vou analisar o capítulo com vocês, fica até o final para entender tudo o que tá acontecendo e por que Dragon Ball talvez nunca mais vá ser o mesmo. Bora! No final do capítulo anterior, Cell Max finalmente acorda, e esse já começa com Goten e Trunks voando na direção dele para atacar, mas sendo rebatidos como se fossem duas moscas. A decepção é bem grande pro resto da turma que estava apontando com eles, a Bulma até tenta justificar dizendo que isso é porque os dois ficaram meses de castigo, mas os dois falam que é porque eles ainda não se transformaram. Que com certeza é um grande incômodo pros fãs de Dragon Ball, principalmente pros mais antigos. Desde a saga dos androides, ficou bem estabelecido que para os Saiyajins continuarem se superando e enfrentando inimigos cada vez mais poderosos, eles iriam precisar se transformar em Super Saiyajins. Ao longo do Dragon Ball Z, essas transformações até eram levadas a sério. Apesar de aparecer o nível 2 e o nível 3, virar Super Saiyajin ainda era algo de respeito, mas só era relevante porque os usuários eram fortes. Por exemplo, na saga do Cell, Goku, Gohan, Trunks e Vegeta todos podiam virar Super Saiyajin. Ainda assim, a diferença de poder entre eles era muito grande, e isso acontecia por dois motivos. O primeiro era a capacidade deles de explorar aquela forma, que era o que fazia com que o Goku e o Gohan fossem mais fortes que o Trunks e o Vegeta. E o segundo era o poder do usuário em si, o poder bruto deles, e isso era o que fazia o Gohan ser ainda mais poderoso do que o Goku. Tanto que quando o Cell original aparece pela primeira vez, nós temos o Piccolo fazendo a fusão com o Kami-sama. E aí dessa forma o Piccolo agora estava mais forte do que o Vegeta, sendo que o Vegeta já tinha Super Saiyajin nessa época, o que permitia que outros personagens fossem relevantes pelo simples fato de a força base deles já ser poderosa. Só que Dragon Ball Super parece jogar isso tudo no lixo e dizer na cara de todo mundo que a única coisa que importa é qual transformação que você tem e qual é a corzinha do seu cabelo. Mas depois desse desserviço com a própria fandom, o mangá continua e nós vemos que os Gamas estão tentando parar o Cell Max antes que ele ataque todos ali. Trunks percebe que o Cell Max está se movendo de uma forma descoordenada e ele entende que isso deve ser porque ele acabou de acordar, então eles decidem tomar vantagem disso e vão pra cima. Goten e Trunks então se transformam em Super Saiyajins para finalmente conseguirem lutar da forma certa e avançam na direção do Cell Max. Eles começam a voar ao redor dele, pular por cima dele, se aproveitando da lentidão do vilão para acertar uma sequência de golpes que não faz realmente muita diferença e só serve para empurrar o vilão de um lado para o outro, já que ele não está realmente sofrendo dano. O que é mais um tópico realmente polêmico, porque os Gamas já sabiam que o Cell Max tinha uma fraqueza, coisa que eles só vão comentar depois do capítulo, e o grupo já tinha percebido que ele ainda estava acordando, e por isso ainda estava lento. Em vez de simplesmente reunir todo mundo que está lá para atacar o mais rápido possível com todo o poder disponível, mirando na fraqueza que os Gamas só vão falar depois, parece que os personagens de Dragon Ball apertam um botãozinho, desligam a capacidade cerebral deles e decidem só ficar empurrando e socando um monstro que pode explodir a Terra de um lado para o outro sem resolver nada. Mas no meio dessa sequência, os Gamas percebem que Goten e Trunks são os supostos super-heróis que o Dr. Gero usou como uma referência para criar eles e decidem lutar os quatro juntos. Os quatro voam na direção do céu e usam um ataque combinado que arremessa o vilão para longe. O que, de novo, não faz sentido. Não faz nem 10 capítulos que o mangá colocou o Piccolo para dizer que os Gamas eram tão fortes quanto o Goku e o Vegeta. Mas parece que isso foi só pra dar hype mesmo, porque agora eles estão pareados com o Goten e o Trunks, você nota que não tem muita diferença. Em nenhuma interpretação isso faz sentido. Goku e Vegeta em Super Saiyajin são muito mais poderosos que os garotos, e eles têm transformações bem superiores. E mesmo que você diga que o Piccolo estava comparando eles com o Goku e o Vegeta na forma base, isso ainda não faz sentido, porque ele conhece as transformações deles. E não faria o menor sentido ele colocar o Goku e o Vegeta em uma comparação e não levar em consideração o que o Goku e o Vegeta podem fazer. Seria algo sem nexo. Para piorar ainda mais a construção da história do mangá, 2 capítulos atrás, um dos Gamas estava empatado com o Gohan Místico, que é mais forte que Goten e o Trunks e mais fraco que o Goku e o Vegeta. Então os Gamas são tão fortes quanto o Gohan, que é mais fraco que o Goku, mas também são tão fortes quanto o Goku, que é mais forte que o Gohan, que é mais forte que o Goten e o Trunks, mas eles também têm um poder parecido com o do Goten e o do Trunks. Você nota como nem sequer dá para explicar isso direito? É simplesmente sem sentido. Na real, o que parece mesmo é que Dragon Ball é um mangá feito 90 a 99% de lutas, quase todos os capítulos são sobre isso, e o mangá nem sequer se importa em fazer as lutas fazerem algum sentido.
Bom, mas depois do golpe, o Cell Max se levanta, irritado, liberando muita energia, mostrando que ele nem mesmo tinha se machucado com aquele ataque, e agora ele finalmente despertou e começa a derrubar o Goten, o Trunks e os Gamas um de cada vez com sua velocidade que agora está muito alta. Os dois garotos então decidem fazer a fusão, mas eles erram, já que tem muito tempo que eles não faziam e eles ficam presos na forma do Gotenks gordo, que nem sequer consegue se transformar. Depois de ficar assistindo essa cena deprimente, o Gohan e o Piccolo finalmente recuperam um pouco das energias deles e decidem voltar para o combate. A número 18 decide que também vai, e agora sim, é Cell Max contra todo. Piccolo, Gohan e número 18, que agora se juntaram ao combate, mostram um desempenho bem melhor do que o Goten e Trunks, mas ainda não é o bastante, já que o Cell acerta um golpe no chão que devasta a área toda e afasta todos os guerreiros de lado. Não que ele destruir a área faça alguma diferença, né? Já que já faz um bom tempo que Dragon Ball Super optou por não desenhar mais cenários. Please, no! 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 E a maior parte dos quadros tem como fundo apenas uma tela branca, uma tela cinza, uma tela embaçada ou cheia de linhas para dizer que está tendo algum movimento. A história faz o máximo que pode para ignorar os cenários e criar cenas simples e muito mal detalhadas. Você só vê os personagens se batendo, gritos e luzes e explosões, mas não tem cenário, não tem detalhes, não tem nada que te faça entender com um mínimo de profundidade o que está acontecendo. É realmente muito preguiçoso a forma como tem capítulos inteiros que metade dos quadros não tem cenário, são só os personagens se mexendo, gritando ou alguma coisa assim, e umas linhas passando de fundo. Mas depois de destacar a preguiça com que a equipe de Dragon Ball vem fazendo no mangá, o Gama 1 revela que o Dr. Gero havia imaginado que algo do tipo poderia acontecer e colocou uma fraqueza do Cell Max. Informação essa que poderia ter sido muito mais útil lá no começo do capítulo, quando o vilão estava lento e todos poderiam ter atacado ele ao mesmo tempo, mirando na cabeça para derrotar ele de uma vez. Mas fazer o que, né? É o roteiro da história. Então, depois de todo mundo descobrir que o Cell Max tem uma fraqueza no topo da cabeça dele, eles começam a disparar ataques de todos os lados para tentar distrair ele. Nisso, o Gama 2 prepara uma rajada super carregada de energia e dispara no céu. Apesar de ser um golpe bem mais forte que o de comum, não causa nenhum dano nele, mas abre uma brecha para que o Piccolo acerte a sua cabeça, causando dano no Cell Max pela primeira vez. Apesar disso, o golpe não foi forte o bastante para derrubar o monstro, que simplesmente surta liberando feixe de energia em todas as direções, que brevemente coloca a Pan em perigo, mas o Kuririn decide finalmente fazer alguma coisa e salva a criança. O Gama 2 então comenta que aparentemente ele só tem uma opção e o número 1 se assusta, dando a entender que o que o número 2 quer fazer é se sacrificar, e ele fala que se for assim, ele vai fazer a mesma coisa. Mas o número 2 fala para o número 1 que o Dr. Gero ainda está vivo e que o número 1 precisa continuar vivo para proteger o doutor. E o capítulo se encerra com o Gama 2 dizendo que o número 1 precisa prestar mais atenção. E eu honestamente não entendo porque alguém pensou que esse seria um gancho dramático ou então interessante para o próximo capítulo. Chega a ser triste isso. Dragon Ball nunca foi famoso por ter uma história complexa, tramas profundas, personagens bem elaborados ou coisa do tipo, mas já tem um bom tempo que parece que eles nem sequer estão tentando fazer uma história de qualidade. Essa saga tá adaptando o filme Dragon Ball Super Super Heroes, e em vez de trazer coisas novas e interessantes pro mangá em relação ao filme, eles basicamente estão só fazendo um copia e cola preguiçoso do filme, sem adicionar nada que realmente explique a história, ou que traga mais profundidade, que aborde melhor os personagens. E eles sequer se deram o trabalho de explicar o que é a forma laranja do Piccolo, coisa que todo mundo estava esperando que fosse explicado no mangá, já que isso apareceu no filme, e no filme simplesmente foi dito que é um poder que ele ganhou, mas não é dito o que, e o mangá tinha tempo para explicar isso e não fez. A saga atual provavelmente vai acabar no capítulo 99, o que deixa o capítulo 100 com uma oportunidade de ouro de dar um novo começo para Dragon Ball. Eu honestamente espero que eles comecem a aprofundar a história. No mínimo que não façam roteiros preguiçosos e copiando sagas anteriores como tem sido. Pensem em algo novo e interessante, pode até ser a mesma fórmula que sempre foi usada, mas pelo menos façam de uma forma diferente. Tragam ideias legais, conceitos legais, em vez de simplesmente inventar que agora apareceu uma pessoa mais forte, do nada, e colocar algum personagem para ganhar uma corzinha de cabelo nova, gritar muito alto, ficar muito poderoso e meter a porrada nesse cara. Porque literalmente a saga anterior tinha tanto potencial no começo, apresentando o seriado Jeans e o Granola, que parecia ser um personagem diferente, só que no final fizeram ele fazer um desejo para um dragão mágico e com isso virar o mais poderoso, e aí depois a mesma coisa se repetiu com o Gas para ele ficar ainda mais forte. Poxa, não dava para eles pelo menos terem se esforçado para criar uma justificativa para o cara ser forte?
Em vez disso, não, eles colocaram lá que não, é só você fazer um pedido pro dragão. Por que ninguém nunca usou isso antes então, sabe? Fica algo tão sem sentido. Outro problema que Dragon Ball vem tendo é se apegar demais no conceito de força. Isso não é a única coisa que importa. Quando o instinto superior apareceu pela primeira vez, parecia algo tão único e diferente. Envolvia o Goku ter uma técnica diferente, que o corpo dele se movia sozinho e isso dava para ele mais eficácia em combate, uma maestria melhor dos seus movimentos, envolvia técnica. Só que hoje em dia o instinto superior virou só mais uma transformaçãozinha que faz o Goku explodir com muito mais energia e ficar mais forte. Não só desvirtuou completamente as características que o instinto superior tinha no começo, como ele passou de uma técnica complexa e que poderia trazer um conceito inovador para a série, para só mais uma transformação. Até o ego superior do Vegeta, que envolve o poder da destruição dos Hakaishins, parecia algo que tinha tanto potencial, a gente sabia que ia ser só mais uma transformação. Só que ele dominar o Hakai tinha tanto potencial para ele começar a usar técnicas diferentes, sabe? Explorando o potencial daquela energia diferente, mas ele só deu porrada e jogou explosões como sempre, em vez de tentar usar aquilo de uma forma nova. Dragon Ball é uma série com tanto potencial, tem um multiverso tão vasto, com tantas espécies diferentes, nós já vimos o que ser usado em tantas técnicas diferentes, temos tantos tipos de deuses diferentes, e parece que a equipe simplesmente ignora tudo isso e fala que não, nós queremos apenas um cara mais forte, que grite mais alto, brilhe mais, e ele é mais poderoso, e ignoram toda a variedade que poderia ter por trás disso. Quando o Granola apareceu com aquele pegada de sniper que ele tinha, parecia que finalmente eles iam explorar um lutador diferente. A mesma coisa que aconteceu com o Moro, que de começo era um mágico e tinha habilidades diferentes, mas aí depois ele virou só mais um lutador porradeiro que nem qualquer um. A mesma coisa que o Granola fez. É um desperdício total do potencial de Dragon Ball. Parece que a equipe de produção de Dragon Ball acha que vai ficar para sempre criando um material preguiçoso e manter a fama da série com base na popularidade que Dragon Ball já tinha de antigamente. Só que uma hora essa fonte vai secar. Se eles não começarem a criar coisas realmente boas, até a própria fandom de Dragon Ball vai perder o interesse na obra. Porque se não continuar sendo bom, que nem Dragon Ball era bom antigamente, mesmo quem já gostava de Dragon Ball não vai mais ter interesse em acompanhar. Bom galera, mas infelizmente isso aqui foi o capítulo desse mês. Dá um like, se inscreve no canal pra você sempre ficar por dentro de tudo que acontece em Dragon Ball e na cultura pop de uma forma geral. Te vejo na próxima.